Lição 12. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Olha, pessoal, já estamos chegando no final desse trimestre de 2025. Uma matéria muito boa hoje. Hoje nós vamos estudar o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Lição 12. Essas lições têm sido maravilhosas. Nós temos aprendido muito à luz da palavra de Deus. Vamos para a aula. Texto áureo. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11 e 20. A igreja primitiva era uma igreja exemplar na área da missão. Eles evangelizavam e faziam missão até nas viagens, ou até nas fugas. Eles estavam fugindo para outros países, fugindo dos imperadores romanos, fugindo dos seus perseguidores, e eles abriam novos trabalhos, anunciavam o evangelho e ganhavam novas vidas para o reino de Deus. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Agora a igreja está evangelizando não só os judeus, como povos de outros países estrangeiros. Na lição passada nós aprendemos sobre Cornélio. Pedro foi lá na casa de Cornélio, pregou o evangelho, Cornélio aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo e Pedro reconhece o batismo com o Espírito Santo, reconhece que Deus não faz acepção de pessoa. Daí em diante a igreja só cresceu, só prosperou. Por quê? Porque a igreja começou a evangelizar agora a Grécia, a Síria, a Europa, começou a crescer. A igreja primitiva foi uma igreja exemplar na missão. Que tem três tipos de igreja: igreja evangélica, igreja evangelista e igreja missionária. Igreja evangélica é aquela que canta, adora a Deus, só isso e vai embora. Igreja evangelística é aquela que evangeliza. Igreja missionária é aquela que faz missões. O grande segredo para um ministério, para uma igreja crescer, anote aí qual é o grande segredo. Missão. Missão está no coração de Deus. Missão está no teu coração? Pastor Josiel, me dá um segredo aí que minha igreja não está crescendo. Você evangeliza? Você faz missão? Você ajuda a obra missionária? Não. Então não tem como crescer. Não, pastor, eu evangelizo, eu ajudo os missionários, eu faço obra missionária. Então você está plantando. Aguarde ao seu tempo para colher. É a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Aguarde. Você que já está envolvido com missão, aguarde o crescimento de Deus na sua igreja na hora certa. Você que não está ajudando a obra missionária, não está evangelizando, não vai colher. Quem não planta, não colhe. Introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria. Para quem não sabe, Antioquia é uma cidade da Síria. A Síria é o país e é vizinho de Israel até hoje. Dentro do Império Romano, conhecer também fato relevante, primeira vez, cristão de Jerusalém levar a mensagem da cruz ao gentio fora das fronteiras de Israel. Tá vendo aí? A igreja já estava evangelizando fora de Israel. Mas por que a igreja está evangelizando fora? Ela estava acomodada só na sua cidade, só no seu país. Mas quando veio a perseguição, aí tudo mudou. Começaram uns a fugir para a Grécia e pregaram na Grécia. Outros fugiram para a Síria e pregaram na Síria. Resultado, nasceu novos irmãos, novas pessoas para Cristo, novos trabalhos, novas igrejas.
Então, o crescimento da igreja veio baseado na perseguição. Toda vez que o diabo perseguia a igreja crescia. Uma igreja como consciência missionária, evangelho para além das fronteiras de Israel. Lucas abre uma seção de seu livro referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição e sucedeu que causando a causa de Estevão. A primeira perseguição foi de Estevão. É como diz, o pivô da perseguição foi Estevão. Os judeus, os falsos judeus, os romanos perseguiram, mataram Estevão. A igreja primitiva começou a fugir para não morrer. E nessa fuga eles acabaram anunciando o evangelho a outros povos fora de Israel, estrangeiro, gentil. Na aula passada eu falei, a raça humana está dividida em 3 povos, igreja, gentil e judeus. Ou a pessoa é judeu, ou ele é gentil, ou ele é igreja. A igreja é constituída de judeus e gentios. Judeus são o povo da promessa. Gentios são povos mundanos, nações pagãs. E a igreja é o resultado de gentios e judeus. Portanto, a raça humana está dividida em 3 povos: igreja, judeus e gentios. Cristãos dispersos, mais conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersos, após fugirem para a perseguição feroz considerada a fé, aonde chegaram a anunciar a palavra de Deus. Atos 11, 19 e 20. É o seguinte, veio os falsos judeus, os romanos, falaram, vamos matar os crentes, vamos matar todos os crentes que estão em Jerusalém. Aí, eles pegaram, arrumaram as malas, pegaram os filhos pequenos, o esposo, sua família, ó. Você vai para onde? Eu vou para a Grécia. E você? Para a Síria. E você? Para a Espanha. E você? Eu vou para Roma, vou embora. Cada um tinha um destino. E aí ele levou as malas, a mulher, os filhos e fugiram. No caminho anunciavam a Cristo. Quando chegaram lá, anunciaram a Cristo. Aí nasceu a igreja da Grécia, que a capital de Corinto é a da Grécia. Corinto é o capital lá da Grécia. Então, nasceu a igreja de Corinto, nasceu a igreja de Antioquia da Síria, nasceu a igreja de Roma, pela perseguição da igreja primitiva. Cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito. Lucas destaca entre eles e havia alguns que levaram o evangelho a Antioquia da Síria, capital da Síria, uma cidade. Então eles não eram doutores, eles não eram bacharéis em teologia, bacharel em teologia, mestre em teologia, como hoje nós temos muito mestres e bacharéis em teologia, doutores, temos até doutores. A igreja primitiva não era formada em teologia, mas era uma igreja avivada, cheia da palavra e do Espírito. Não era uma igreja que tinha anel de teologia, diploma, faculdade, muito conhecimento. Não. Mas o que eles tinham, às vezes nós não temos. Pelo menos a coragem de evangelizar, de sair para fazer missão. A igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. Fazia missão, evangelizavam. Então eles não eram doutores na teologia, mas eles eram doutores na missão. Eles eram cheios do Espírito Santo. Uma característica para saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo é fazer missão. Você faz missão? Não. Você ajuda a obra missionária? Não. É capaz que você nunca nasceu de novo. Porque todo aquele que nasceu de novo quer ver o bem do reino de Deus, ajuda na obra missionária ou vai para a obra missionária. Porque existe 3 tipos de fazer missão: indo, orando e contribuindo. Ah, pastor, não consigo ir porque trabalho. Então contribua. Não consigo orar. Então, não consigo contribuir. Então ore.
Ou você vai, ou você contribui, ou você intercede para provar que o Espírito de Deus nasceu dentro de você. Você, no mínimo, tem que estar envolvido com a obra missionária. Uma igreja com visão transcultural. A igreja grega, ou seja, eles abriam a porta, não é só judeus, só cabelo grande, barba. Eles eram agora transcultural. O que era transcultural? É levar o evangelho para outra cultura e aceitar como eles são. Por exemplo, os gregos e romanos faziam a barba. Os judeus deixavam barba grande, cabelo grande. Os egípcios rapavam a barba e rapavam o cabelo. Então isso é missão transcultural. É levar o evangelho a Cristo para as nações sem perturbar a cultura. Porque a cultura é o seguinte, o hábito vira o costume vira uma cultura e uma cultura vira uma sociedade. Eu vou repetir para você anotar. O hábito vira o costume. Costume vira... O hábito vira o costume. O hábito vira o costume. O costume vira a tradição, a cultura. E a cultura vira a sociedade. Então, pregar o evangelho para outras nações é aceitar como é a cultura deles. A cultura deles só não pode ferir a Bíblia. Entendeu, pessoal? Mas tem cultura que não fere, pessoal. Por exemplo, cabelão, barbão, saia. Isso aí não fere. Nós sabemos que na Escócia o homem usa saia. Nós sabemos que tem país até hoje que o homem usa barba. Tem país hoje em dia que se o homem tirar barba, ele não é homem, ele é gay. Tem país de homem, país de cabelo grande, país de barba grande, saião, parecendo aquela roupa de Dom Pedro, é cultura. Quando você for pregar o evangelho, você tem que pregar a Bíblia, não essas culturas. Contextualizando a mensagem, podemos ver aqui que o exemplo de como os primeiros cristãos se adaptavam à mensagem no contexto em que estavam, segue Lucas, que eles anunciaram o evangelho de Cristo. Ou seja, a igreja primitiva anunciaram o evangelho. Não levaram o costume. Eles não chegaram lá na Grécia dizendo assim, nós viemos trazer o costume dos judeus, aqui tem que guardar sábado, não pode comer carne de porco. Não. A igreja primitiva anunciava a Cristo. Jesus salva, cura, batiza, morreu na cruz e em breve voltará. Essa era a mensagem da igreja primitiva. Porque tem gente que antes de levar o evangelho, ele quer levar a cultura dele. E aqui vocês usam cabelo grande, aqui vocês têm barba, aqui vocês usam saia, tá tudo errado. Eu vou trazer o evangelho de mudança. Evangelho de mudança é Jesus Cristo. Você tem que pregar Cristo. E a cultura do país, amém, normal. A cultura só não pode ferir a Bíblia. Por exemplo, o homem é casado com 3, 4 mulheres. Aí está ferindo a Bíblia. Naquela cultura, permite sexo antes do casamento. Então está ferindo a Bíblia. A cultura só é demoníaca, diabólica, quando ela está ferindo a Bíblia. Quando ela está proibindo algo que a Bíblia já proíbe. Entendeu? Ou está permitindo algo que a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe sexo antes do casamento, é uma mulher só. Então, se tem cultura que permite sexo antes do casamento, casar com 2 mulheres, é uma cultura diabólica. Mas nem por isso podemos chegar já mudando. Calma, é devagar. Nós temos que mudar a mentalidade devagar. Pregue Cristo. Deixe o Espírito Santo libertar as pessoas. Uma igreja que forma discípulo, a base do discipulado, aos seres informados que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé. Está vendo?
É os 5 ministérios que eu falo. A igreja precisa dos 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Uma construção precisa do engenheiro, arquiteto, mestre de obra, mestre na parte hidráulica, mestre na parte eletricidade, eletricista. Entendeu, meu irmão? Então, numa igreja, numa construção espiritual, um patrimônio espiritual que é a igreja, precisa do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E a igreja primitiva viu que precisava de um mestre e chamou quem? Chamou Paulo e Barnabé. Aqui, ó. Ao seres informados que o evangelho havia chegado em Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Barnabé era quê? Mestre. Vamos enviar um mestre para ensinar. Porque o apóstolo é o que abre igreja, é o que faz missão e abre trabalho. O profeta é o porta-voz de Deus. Evangelista é o que ganha alma, pastor é aquele compromissado com a igreja, e o apóstolo e o mestre é o que tira as sujeiras, que ensina a igreja. As sujeiras espirituais, as heresias, é tirado por esse dedinho aqui, ó. Entendeu? Cada dedo tem uma função. Apóstolo, esse toca todos. Profeta é o que aponta a vontade de Deus. Evangelista é o mais alto, é o que vai mais longe atrás das almas. Pastor é o dedo do anel, é o dedo compromissado com a obra de Deus, com a igreja. E esse dedinho, ele tira a sujeira daqui e daqui, significa tirar a sujeira espiritual da igreja, as heresias. Denominado cristãos, os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados de igrejas, irmãos, crente, discípulo, santo. Tá vendo? Ficaram conhecidos como os discípulos de Cristo, cristão. Lá vem os cristãos. Quem é o cristão? Aquele que segue a Cristo. A identidade cristã. Qual realmente define uma cristão? Não é apenas o nome de rótulo, e sim a sua vida. Olha aí, pessoal. É fácil dizer que é cristão. Mas o verdadeiro cristão faz o que Cristo fez. Amou, perdoou, ajudou, orou, intercedeu. Agora, eu sou cristão, mas eu estou com raiva daquele irmão. Então me perdoe, mas você não é cristão, nem cristã. Estou com raiva daquela igreja. Mágoa não faz parte do corpo de Cristo. Nós temos o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão e fé. Então, como saber se uma pessoa é cristão? Ela anda onde Jesus andou. Ela fala o que Jesus falava. Ela pensa o que Jesus pensava. Ela faz o que Jesus fazia. Tá bom, pessoal? Conclusão. Aprendemos com a providência de Deus e que o Evangelho chegue por meio da igreja e povos ainda não alcançados. E que se destaque é uma metodologia sofisticada do evangelismo, mas da graça de Deus que capacita pessoas simples, anônimas para realizar essa sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá sido e nem precisa de cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo em nós, ele habitará a realizar. Então, não precisou de muita metodologia científica, não precisou de planos arquitetônicos humanos para pregar o evangelho. Não. Pessoa simples, cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus. A igreja primitiva cresceu porque ela tinha a palavra e o Espírito. O grande segredo é ligar o motor e colocar o carro para andar. Ligar o motor é o Espírito Santo e o carro para andar no volante é a palavra. A palavra de Deus e o Espírito Santo é que vai fazer a sua igreja crescer, pastor. Você que é pastor, você que está orando, percebe que a tua igreja não está crescendo. Duas coisas faz crescer. Pregue a palavra e pregue o Espírito Santo de Deus. Isso vai fazer crescer, tá bom?
Pessoal, quem gostou dessa aula de escola dominical, compartilha nos teus grupos, se inscreva no canal. E quem quiser fazer o curso Teologia, eu tenho uns livros aqui, eu mando pelos correios para sua casa, do curso básico, médio, bacharel. Você me assiste à distância, faz a prova em casa e pega o seu diploma, tá bom? Mostra aqui. Aí, ó. Eclesiologia, doutrina da igreja. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Missiologia, evangelismo, estudo sobre evangelismo, hermenêutica, heresiologia, educação cristã, homilética. São 20 livros, é o curso básico. 20 livros desse é o básico e 40 é o bacharel. Pastor, eu quero o meu anel. Tem anel fino e anel grosso, ó. Anel fino e anel grosso. Não, pastor, eu quero o fino, é homem e mulher. O grosso ou fino serve para homem e mulher, tá bom, pessoal? E uma vez por ano tem formatura, ó. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros de teologia, quem quiser abrir um núcleo teológico, pessoal, vocês também podem abrir uma sala de aula na sua igreja. Todo mês eu mando um livro para vocês. Entendeu? Aí, não, pastor, eu quero abrir uma sala de aula aqui. Aí eu mando os livros para você, você reúne o povo e dá aula aí. Ou você abre um canal na internet para dar aula, trabalhar conosco, ou você abre um núcleo teológico aí na sua igreja, tá bom? Quem quiser, me chama no WhatsApp agora.